Olá, seja muito bem-vindo. Você acompanha agora as principais reportagens da semana. Vamos juntos. E mais de 50 cidades terão que votar novamente no segundo turno das eleições municipais. Com isso, 34 milhões de eleitores vão voltar às urnas em 2 semanas. Dos 103 municípios que poderiam ter segundo turno nestas eleições, 52 cidades de 19 estados vão definir suas prefeituras somente em 27 de outubro. Ao todo, 34 milhões de eleitores voltarão às urnas para definir o resultado dessas eleições municipais. São Paulo é o estado com mais cidades nessa situação. São 18, entre elas a capital, que só conseguiu definir que Ricardo Nunes, do MDB, e Guilherme Boulos, do PSOL, vão disputar a chefia da cidade mais populosa do país. Somente municípios com mais de 200 mil eleitores podem ir para o segundo turno. Entre elas estão todas as 26 capitais. Palmas terá uma definição de prefeito em uma segunda votação pela primeira vez na história. O estado com mais cidades no segundo turno. Depois de São Paulo será o Rio Grande do Sul. No estado, serão 5 municípios na disputa no fim de outubro, entre eles a capital Porto Alegre, que vai escolher entre os candidatos Sebastião Melo, do MDB, e Maria do Rosário, do PT. Imperatriz, no Maranhão, é a cidade com a menor quantidade de eleitores que terá definição em segundo turno. São 201 mil pessoas aptas a votar. Sumaré, em São Paulo, e Santa Maria, no Rio Grande do Sul, completam o ranking de menores eleitorados na disputa. E a maioria das pesquisas eleitorais divulgadas este ano mostraram resultados que foram comprovados nas urnas. Como sempre, houve divergências em alguns levantamentos, mas de uma forma geral, as pesquisas captaram a preferência do eleitor. O primeiro turno das eleições municipais no Brasil movimentou os cidadãos em mais de 5.560 municípios, trazendo mudanças no cenário político e destacando tanto disputas acirradas quanto vitórias expressivas. Em São Paulo, o maior colégio eleitoral do Brasil, a corrida entre os candidatos Ricardo Nunes, Guilherme Boulos e Pablo Marçal foi uma das mais disputadas no país, com uma diferença de apenas 1,34 ponto percentual, separando o primeiro e o terceiro colocado. Este cenário, junto a outras 13 capitais que seguirão para o segundo turno, reflete o forte engajamento e a polarização dos eleitores nesta questão. Institutos como o CAEST e Datafolha capturaram bem a divisão do eleitorado entre os principais candidatos, refletindo com precisão a realidade das urnas. No entanto, o Atlas, um dos principais institutos que acompanharam a eleição, apresentou divergências, especialmente no posicionamento de Marçal em relação aos outros candidatos. Outras capitais como Salvador, Recife, Maceió e Rio de Janeiro já decidiram os prefeitos ainda no primeiro turno, com candidatos vencedores que superaram a marca de 60% dos votos válidos. No Rio de Janeiro, as pesquisas também demonstraram um desempenho próximo ao resultado real. Eduardo Paes foi reeleito com uma margem ampla de votos e as previsões da Quaest e Datafolha, que apontavam com cerca de 61% das intenções, estiveram alinhadas com o resultado final de 60,4% dos votos. Em sua maioria, as pesquisas refletiram de maneira geral a realidade, com resultados próximos às projeções. A contagem também traz uma mudança no panorama partidário pela primeira vez em 20 anos. O PSD superou o MDB em números de prefeituras conquistadas no primeiro turno. A corrida ainda não acabou para as 52 cidades, que voltam às urnas em 27 de outubro para definir no segundo turno. Um relatório divulgado pela Organização Meteorológica da ONU aponta que o ano de 2023 foi o mais seco para os rios do planeta em mais de 3 décadas. O documento também apontou que as geleiras sofrem a maior perda de massa em 50 anos. O relatório da Organização Meteorológica Mundial revela que as geleiras sofreram a maior perda de massa em mais de 50 anos. Emagreceu mais de 600 gigatoneladas de água no período. A perda de gelo não para por aí. Pelo segundo ano consecutivo, todas as regiões glaciais do mundo perderam gelo. As geleiras são fundamentais para a vida de alguns animais
animais característicos a essas regiões. Os mais clássicos são os ursos polares, focas, renas, boi almiscarado, corujas do Ártico, baleias, lobos marinhos, peixes, crustáceos. Milhões de animais vivem nessas regiões e não estão nem aí com o frio de rachar. São menos de 80 graus Celsius negativos no inverno, mas o derretimento pode ameaçar a longo prazo não só a segurança hídrica de milhões de pessoas, como também impactar os ecossistemas. Stefan Uhlenbrock, diretor de Hidrologia, Água e Criosfera da OMM, declarou que em 33 anos de dados, nunca houve uma área tão grande no mundo em condições tão secas. Dados da ONU indicam que mais de 3 bilhões e 600 mil pessoas têm acesso inadequado à água por pelo menos um mês durante o ano. A projeção é de que esse número suba para 5 bilhões até 2050. Enquanto muitas áreas do mundo sofreram com secas intensas e reduções de chuvas, outras áreas padeceram com inundações e precipitações acima da média. Os especialistas apontam que o aquecimento global, em associação a fenômenos climáticos naturais, como a transição de La Niña para El Niño em meados do ano, colaborou para a ocorrência de eventos hidrológicos extremos. Na África, onde diversos países foram impactados, foi o continente com o maior número de mortes devido a eventos hidrológicos extremos. Na Líbia, inundações provocaram colapso de 2 barragens, ceifando 11 mil vidas e afetando 22% da população do país. Mais de 1.600 mortes foram registradas em inundações que afetaram um grande chifre da África, República Democrática do Congo, Ruanda, Moçambique e Malawi. E o nível do Rio Negro, em Manaus, baixou mais de 29 centímetros em 3 dias. E quem olha para o maior afluente do Amazonas vê a situação mais desoladora em 122 anos. A seca este ano no Amazonas vem ultrapassando os números de 2023. Na última quinta-feira, o Rio Negro tinha alcançado a pior marca histórica, de 12 metros e 68 centímetros. Na sexta-feira, a marca caiu para 12 metros e 59 centímetros. Neste domingo, o Serviço Geológico do Brasil registrou 12 metros e 39 centímetros de profundidade, diminuindo 29 centímetros, segundo a SGB. O nível pode reduzir ainda mais nos próximos dias pela falta de chuvas na região e o clima seco. De acordo com o boletim da Defesa Civil Estadual, divulgado na sexta-feira, a seca já afetou mais de 700 mil pessoas. Cerca de 190 mil famílias enfrentam os efeitos da estiagem severa. O Rio Negro é um dos principais cursos de água da bacia amazônica e o maior afluente da margem esquerda do Rio Amazonas. O nível mais alto já registrado foi de 30 metros, em junho de 2021. O cenário é cada vez mais grave e preocupa as autoridades pela rapidez com que a redução das águas tem acontecido. O 7º maior rio do mundo atingiu níveis críticos e muitas comunidades foram impactadas em meio às eleições. O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas usou helicópteros para transportar urnas aos 78 locais de votação e auxiliar os eleitores. E também levou alimentos para 7 comunidades do estado, que decretou estado de emergência em 62 municípios. A cidade de Bolonha, na Itália, está sendo mais um exemplo bem-sucedido da redução da velocidade no trânsito a 30 km por hora. A medida foi implantada no ano passado e já é possível ver os resultados. A medida foi implantada na cidade italiana em julho do ano passado,
Mas apenas no último mês de janeiro começaram a ser cobradas multas, que podem chegar, dependendo da velocidade, ao equivalente a R$ 5.000. No começo, os motoristas reclamaram, mas quando as penalidades passaram a ser aplicadas, tiraram o pé do acelerador. E o resultado, divulgado no mês passado, além da menor poluição, foi a queda de quase 12% no número de acidentes e feridos e de 33% de mortos. A redução da velocidade foi implantada em 70% das ruas de Bolonha, principalmente nos bairros, e a velocidade aumenta aos poucos nas avenidas e vias. O resultado de uma medida como essa foi a revisão do espaço público, incluindo a reforma de calçadas, ciclovias e áreas verdes. E para pedestres, além de investimento em transporte público e meios compartilhados, como bicicletas e scooters elétricas. Já foram apresentados vários projetos para derrubar o limite de velocidade, mas até agora foram ideias frustradas. O projeto Citar 30 foi lançado pela Organização Mundial da Saúde 3 anos atrás. Algumas cidades da Europa, como Zurique, na Suíça, Madrid, na Espanha, Londres, na Inglaterra e Bruxelas, na Bélgica, aderiram à medida e já apresentaram redução de todos os números ruins sobre excesso de velocidade no trânsito. Mas em uma cidade como São Paulo, que tem mais veículos por habitantes do que Bolonha e mais acidentes com suas consequências para os motoristas e pedestres, não existe qualquer ideia neste sentido. Aliás, o tema jamais foi tratado nas entrevistas e debates realizados com os candidatos a assumir a prefeitura em janeiro do ano que vem. A Secretaria Municipal de Saúde de Dourados, em Mato Grosso do Sul, lançou o projeto Liberte. O objetivo é o monitoramento de pessoas com diabetes, promovendo maior autonomia e qualidade de vida para crianças e adolescentes de 4 a 15 anos que convivem com essa doença. O aumento dos casos de diabetes entre crianças e adolescentes tem sido motivo de preocupação para especialistas em saúde pública. O diabetes tipo 1, uma condição autoimune, é a forma mais comum entre os jovens. O diagnóstico precoce é crucial para evitar complicações graves que podem ocorrer antes da doença ser identificada. A criança começa a fazer muito xixi, ela começa a tomar muita água, ela apresenta muita sede, né, e muita fome. E apesar dela comer bastante, ela não engorda, então ela começa a emagrecer. Entendeu? Em sintomas mais graves, a criança chega a internar com cetoacidose, que é uma complicação que dá quando a glicose está muito alta e a criança acaba entrando em coma. E, infelizmente, hoje é onde a gente consegue fazer o diagnóstico. Uma ideia pioneira em Mato Grosso do Sul, voltada para a inovação do cuidado e monitoramento contínuo de glicose por sensores, foi lançada em Dourados. O projeto Liberte é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde por meio do serviço Insulina Mais, Unidade Reguladora de Medicamentos e Insumos e a Central de Abastecimento Farmacêutico. O projeto promove maior autonomia e qualidade de vida para crianças e adolescentes de 4 a 15 anos que convivem com diabetes. Trata-se de um sensor do tamanho de uma moeda de R$1, que é colocado na parte de trás do braço e com filamentos capta flutuações da glicemia sem a necessidade de picadas. Porque as crianças deixam de fazer a ponta de dedo, né? Porque hoje, para a gente aferir a glicemia, a gente precisa de furar o dedo e fazer no glicosímetro. Então, são pelo menos 6 furadas de dedos por dia. Com o Freestyle Libre, é um monitoramento contínuo, então a criança só passa o aparelho em cima do sensor e é feita a leitura de glicose dela. E ela pode aferir quantas vezes ela quiser. Ela pode fazer até 96 aferições por dia, né? Então é um monitoramento contínuo, é uma coisa de ponta, né? De tecnologia de última geração que a gente trouxe aqui para essas crianças de Dourado. A pequena Júlia Valentina, de apenas 4 anos de idade, faz o acompanhamento há 2 anos. Com esse projeto, a qualidade de vida mudou, assim como a economia da família, já que cada sensor, que dura 15 dias, custa em média R$400. Sofreu muito no começo, com o aparelho ajudou bastante ela. E nós também. Para aderir ao programa, é necessário ser morador em Dourados, ter diagnóstico de diabetes tipo 1, a apresentação de alguns exames recentes, ter idade entre 4 e 15 anos, 11 meses e 29 dias, passar pelo treinamento no primeiro dia de implantação, aceitar as condições previstas no termo de consentimento de responsabilidade e apresentar documentos originais e cópias. A aplicação desse sensor é feita em casa mesmo e a pessoa vai ter disponível 2 por mês, porque esse sensor precisa ser trocado a cada 15 dias. Então essas crianças vão ter disponíveis 2 por mês, né? Cada 15 dias um bottom para colar a pele
e fazer a leitura da glicemia. Vão ser disponibilizados através da nossa unidade reguladora de medicamentos e insumos, a URME, e é através de um cadastro feito pela prescrição médica, né? A gente está pedindo que essa prescrição seja uma indicação do pediatra ou do endócrino pediatra. E neste mês, os medicamentos vão ter redução de preço. A alteração no valor acontece por conta de uma decisão do Supremo Tribunal Federal que mudou a cobrança dos impostos. 3.181 medicamentos novos, genéricos, similares, biológicos, fitoterápicos e de terapia avançada ficam mais baratos já neste mês. A medida atende a uma decisão do STF, que mudou a cobrança de impostos, com a desoneração do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços da base de cálculo do PIS/PASEP e da COFINS para os remédios. Com isso, 36% dos medicamentos terão redução de até 3,45% nos preços de fábrica e de até 2,59% nos preços ao consumidor a partir deste mês de outubro. A lista com os novos preços dos medicamentos ainda será publicada pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, órgão interministerial responsável pela regulação do segmento. A nova regra foi publicada em resolução da CIMED em agosto e entrou em vigor em setembro, e os novos valores serão divulgados neste mês. O último reajuste dos medicamentos de até 4,5% pelos fabricantes foi em março. O percentual foi definido pelo próprio Conselho da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, com cálculo baseado no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo do período de março do ano passado a fevereiro deste ano. E veja a seguir, pesquisa aponta que busca pela felicidade pode ser importante para a saúde. E ainda, Real Madrid homenageia lendário camisa 8 do Barcelona após anunciar a sua aposentadoria. Nós voltamos já. Nós estamos de volta. E saiu uma nova pesquisa que recomenda a procura constante da felicidade. Esse tipo de pessoa tem menos chance de sofrer um AVC ou até mesmo um ataque cardíaco. É melhor, portanto, sorrir com sinceridade e desenvolver atividades que só fazem bem, como cultivar amizades. No Brasil, estima-se que cerca de 232 a 344 mil pessoas sofram um acidente vascular cerebral por ano, o que equivale a cerca de 978 casos por dia. O AVC é a segunda principal causa de morte no Brasil e uma das principais de incapacidade e sequelas no mundo. Estudos recentes revisitam uma importante conexão entre felicidade e saúde cardiovascular. Pesquisadores britânicos, ao acompanharem mais de 120 mil adultos, constataram que as pessoas com maiores níveis de felicidade e satisfação na vida têm uma chance significativamente menor de desenvolver doenças como acidente vascular cerebral, insuficiência cardíaca e doença arterial coronária. O estudo apontou que aqueles que se consideram mais felizes têm entre 10% e 21% menos probabilidade de apresentar problemas cardiovasculares, sendo o risco específico de AVC reduzido em até 45%. Esse levantamento utilizou questionários detalhados, nos quais os participantes avaliaram o bem-estar com relação a aspectos familiares, amizades, saúde, finanças e felicidade geral. Esses dados foram cruzados com o desenvolvimento de condições cardíacas ao longo do tempo, revelando uma forte correlação entre a qualidade da saúde mental e a redução de riscos cardiovasculares. Entre os felizes, as taxas de doenças coronárias e insuficiência cardíaca foram de 44% a 51% menores. Segundo os autores do estudo, a saúde mental parece ativar mecanismos biológicos que reduzem inflamações e regulam hormônios relacionados ao estresse, ambos fatores que contribuem diretamente para a prevenção de doenças cardíacas e o AVC. Além disso, o aumento da satisfação e a melhora da percepção de bem-estar são medidas sugeridas para reduzir riscos à saúde, como forma de prevenção. Para aumentar o bem-estar e proteger o coração, especialistas
especialistas indicam mudanças simples, como praticar exercícios físicos regularmente, investir em atividades sociais, reduzir o estresse e fortalecer os laços familiares e de amizade. E uma família alemã montou uma casa em um caminhão e saíram para explorar o mundo. Com o objetivo de passar mais tempo juntos, eles deixaram o país de origem há 2 meses e vão viajar por 1 ano em um motorhome impressionante. Vamos ver. Uma aventura longe, longe de casa. Essa é a história de uma família de alemães que resolveu viver uma experiência de viagem diferente. O objetivo é o de aproveitar a vida, conhecer belezas naturais e criar memórias afetivas nos filhos. E ao que parece, estão conseguindo. Hendrik é empresário na Alemanha e construiu uma casa sobre rodas para percorrer países da América do Sul. Eles já passaram pelo México, Belize e estão no Brasil e devem seguir para a Bolívia, Argentina e Chile. Ao todo, serão 12 meses de viagem. Tá aqui o Ben, né? Tá o Hendrik, ok? Tá a Lúcia, aqui tá a Anka e... Ramon. É o mais difícil, é o nome dele aqui, né? Ele tem 4 anos, é isso? 4 anos? Sim, tem 4 anos. 4 anos. Ô Ben, há quanto tempo vocês já estão viajando o mundo? Sim, é como agora 2 meses. Sim, já estamos há 2 meses e no Brasil há 1 mês. E toda a viagem será de 1 ano. O interessante é como eles fazem para viver, né, fora do país deles. O Ben, por exemplo, ele estuda. Ele é estudante, deve estar fazendo lá o equivalente aqui ao nosso colegial, porque tem 16 anos. Ele estuda online, então ele tem a internet, onde ele conecta a internet e estuda lá na Alemanha dessa forma. As crianças, elas estudam com o pai e com a mãe, eles são os professores dos dois. Por que vocês resolveram fazer essa viagem? Todos nós gostamos de passar tempo juntos e ficamos felizes com isso. E o dia a dia não permite. Então, nesse período de viagem, é possível ficarmos juntos o tempo todo. Lúcia, você está gostando da viagem? A viagem está muito boa. Estou amando fazer os passeios. Consigo também apreciar as paisagens e aprender como se estivesse fazendo atividades na escola. Eu fico mais com a minha mãe. E às vezes gosto de brincar fazendo desenhos na madeira. Eu também gosto muito de viajar, é um pouco difícil com o colégio, eu estudo online dentro do caminhão, mas eu não gosto muito de estudar assim e também não vejo meus amigos, mas eu posso conhecer outras coisas viajando. Sim, o Brasil é muito lindo. Você está gostando? E do Brasil especificamente? Você está gostando do Brasil? Sim, o Brasil é muito bonito. O Brasil está no meu coração. As pessoas são muito amáveis. Sim, tem sido uma boa experiência nesses 2 meses. Já vimos golfinhos e pescadores pegando peixes, e isto tem sido incrível. Tem sido fantástico mesmo. Passamos o tempo todo juntos e isso nos deixa satisfeitos. E o contato com a natureza deixa todo mundo feliz e é uma boa sensação. E no adeus irão levar boas lembranças do Mato Grosso do Sul. No Instituto Nacional do Câncer, no Rio de Janeiro, os médicos já descobriram um método de aliviar os sintomas e até mesmo ajudar no tratamento de pacientes. Basta abrir a porta e permitir a entrada de cães. Esse programa trata-se de cães treinados para fazerem parte do programa de pet terapia, adotado pelo hospital para promover o bem-estar físico e mental dos pacientes. A matilha, formada por cerca de 50 cães dóceis, que faz a ronda em quase todos os leitos, é treinada pelo time de voluntários do projeto Alice. Segundo os responsáveis pelo projeto, muitos familiares de ex-pacientes que tiveram contato com a iniciativa e com os animais relataram a importância desse contato
contato entre paciente e cão para o processo desgastante do tratamento. A opinião que foi comprovada pela ciência, a estratégia de utilizar animais para acolher o paciente oncológico, seja qual for o estágio de tratamento, foi bem avaliada por especialistas da área da saúde. De acordo com eles, a interação com esses animais contribuiu para uma diminuição dos níveis de cortisol, que é o hormônio associado ao estresse, e ao mesmo tempo promoveu o aumento da liberação de endorfina e ocitocina, substâncias relacionadas ao prazer. Dessa forma, o vínculo com um animal está diretamente ligado à alteração positiva no estado emocional do paciente, ajudando a reduzir a ansiedade. Afirmaram também que a interação com os pets pode ser uma distração importante dos sintomas relacionados à quimioterapia e à doença, tornando o ambiente mais acolhedor. O vício em apostas online pode ser comparado a uma epidemia de saúde pública. Esse é um alerta que vem sendo feito por especialistas que apontam que o vício em apostas podem causar não só dependência, como outros problemas, a começar pelos financeiros. E é uma lista de consequências. O assunto vem sendo monitorado e trabalhado em outros países. O mercado das denominadas bets surgiu no Brasil em 2018, como é previsível, sem qualquer regulação. Na prática, as apostas desenvolveram um mercado bilionário e ganhou fôlego com a divulgação nas TVs e redes sociais. Recentemente, as bets foram destaques em coletiva do Banco Central, que constatou o uso de recursos como Bolsa Família em apostas. O sinal vermelho acendeu por conta da constatação do endividamento ou problemas de saúde mental em muitos integrantes das famílias brasileiras. Ao mesmo tempo, as apostas têm causado impacto em setores da economia, como consumo e poupança. Fora do Brasil, a Noruega é o país com melhor índice de queda no número de pessoas que fazem apostas esportivas. Lá, apenas 2 empresas dominam o mercado e estabeleceram regras rígidas para os apostadores, com o uso de um cartão de jogo de azar, que estabelece um limite para as perdas. Quando o apostador alcança esse limiar, é bloqueado automaticamente. Além da queda no número de jogadores viciados, a Noruega adotou outras restrições, como o bloqueio de sites estrangeiros e a redução do limite de derrotas. Essas medidas demonstram que apenas alertar sobre os riscos de dependência não são condutas eficazes. São necessárias medidas que limitem as ações das casas de apostas, evitando e até proibindo propagandas. No Reino Unido, as apostas são legalizadas desde 1960, mas após a pandemia de Covid-19, o número de apostadores aumentou drasticamente. Foram criadas leis para impedir o avanço do número de jogadores no país, mas elas ainda não surtiram os efeitos esperados. Já nos Estados Unidos, não há uma única legislação para coibir ou controlar os jogos de azar. Cada estado tem as suas regras. Alguns são mais flexíveis, como o estado de Nevada, que tem envolvimento com a indústria de apostas. E muitos de nós temos o sonho de viajar. Esperamos as férias ou datas comemorativas para visitar pontos turísticos e passear com a família. No entanto, além do preço da passagem, o cenário atual transforma esse sonho em pesadelo. É o que acontece em alguns países. Este é o Afeganistão, o país mais perigoso do mundo, de acordo com a pesquisa de paz global. Um lugar que certamente não inspira ninguém a visitar. Ao contrário do Brasil, que tem belas praias, boa comida e vários lugares dignos de fazer turismo. Mas nem tudo é 100% perfeito. Em um país que ocupa o número de 131 do ranking mundial, é bom andar atento nas ruas, onde os roubos se multiplicam, principalmente de celulares. Para quem prefere países mais frios, a Rússia é um dos que se destaca. Com suas cidades extravagantes e uma bagagem histórica gigante, a viagem vale cada centavo. No entanto, com a situação atual, o país não é mais tão seguro para explorar. É recomendado guardar a tão sonhada viagem para outro momento. O país atualmente está entre os 4 mais perigosos do mundo.
O Índice de Paz Global realizou um estudo que mostra onde há mais segurança para os habitantes. A pesquisa leva em consideração indicadores como o nível de segurança, andamento de conflitos e o grau de militarização dos países. Entre os menos seguros temos o Afeganistão, Iêmen, Ucrânia, Rússia e Síria, como alguns dos menos pacíficos dessa lista. A Europa permanece como a região mais pacífica do mundo e os melhores países para visitar são Islândia, Irlanda, Áustria, Suíça e Portugal. Portanto, é melhor se programar bem para tirar suas tão sonhadas férias. Caso contrário, elas podem se tornar um verdadeiro pesadelo. E agora vamos falar de esportes. Considerado uma lenda no futebol, o meio-campista Iniesta se aposentou. Dono da lendária camisa 8 do Barcelona por muitos anos, ele recebeu uma homenagem do Real Madrid, que foi um de seus maiores rivais durante a sua carreira. Após anunciar sua aposentadoria, o lendário camisa 8 do Barcelona foi homenageado pelo Real Madrid, seu maior rival durante anos. Os merengues realizaram uma postagem nas redes sociais agradecendo pela contribuição de Iniesta para o futebol. Na publicação, o Real ainda relembra um gol memorável na carreira de Iniesta, o gol na final da Copa do Mundo de 2010, que deu o título inédito para a seleção da Espanha. O atacante do Al Hilal, Neymar Júnior, jogou ao lado de Iniesta por 4 temporadas no Barcelona. E o brasileiro também fez questão de homenagear o seu amigo nas redes sociais. Iniesta estava sem clube desde junho, quando encerrou seu contrato com o Emirates dos Emirados Árabes Unidos. O craque espanhol encerra sua carreira com mais de 30 títulos empilhados, 57 gols e 135 assistências. E mudando de assunto, mas ainda falando sobre futebol, a Conmebol já anunciou o estádio que vai receber a final da Copa Sul-Americana. Vamos conferir. A primeira decisão de Sul-Americana realizada no La Nova Ola foi justamente em 2019, quando a competição começou a ter a final disputada em jogo único. Naquela edição, o Independiente Del Valle venceu o Colón por 3-1 e ficou com o título. A Conmebol optou em 2024 por fazer uma mudança na maneira como escolhe o palco da grande final de seus torneios de clubes. Em vez de anunciar o estádio, a entidade optou por divulgar inicialmente apenas as cidades que receberão as decisões da Libertadores e da Sul-Americana. A Confederação havia divulgado em abril que Assunção receberia esse jogo tão importante. A competição está na fase de semifinal e o Brasil conta com 2 representantes, o Corinthians e o Cruzeiro. Os jogos de ida serão nos dias 23 e 24 de outubro e as partidas de volta acontecerão na semana seguinte. O Corinthians enfrenta o Racing e o Cruzeiro encara o Lanús em um duelo duplo entre brasileiros e argentinos. E vale lembrar que o palco da final da Libertadores também já foi definido. A decisão vai acontecer lá na Argentina, no Monumental de Núñez, que é o estádio do River Plate. Bom, essa edição termina aqui. Se você quiser rever alguma das nossas reportagens, basta acessar o canal Jornalismo Hit no YouTube. Muito obrigado pela companhia e até mais.